a participação pelo capitão Douglas, falando pela Polícia Militar. A gente vai falar hoje um pouco sobre a execução dessa operação que aconteceu aqui na região do bairro Betânia. Nós tínhamos ali diversas denúncias e já era de alvo de acompanhamento da Polícia Militar, uma situação de traficância de drogas ali na região conhecida como os bares do Betânia. E a Polícia Militar ela já vem atuando há um tempo ali para coibir esse crime e para também trazer uma resposta, uma tranquilidade para a sociedade. Mas a gente percebeu que as ações rotineiras de polícia não eram suficientes para sanar o problema. Então a gente tinha algumas intervenções pontuais, algumas prisões, mas isso não fazia o tráfico de drogas ser encerrado naquele lugar, que trazia transtorno para a população, que frequentava os bares próximos, também para quem reside ali próximo. Então, em parceria com o Ministério Público, foi desenvolvida aí uma ação controlada, uma ação especial aí para que a gente pudesse identificar como que era feito, como que acontecia o tráfico de droga ali, quem eram os responsáveis, quem de fato exercia alguma liderança, como eram distribuídas as funções ali em relação ao tráfico de drogas naquele local, para que o problema ele fosse solucionado de uma vez por todas. E aí hoje a gente está finalizando essa operação com essas pessoas identificadas, com entendimento da nossa parte de como que acontecia o tráfico de droga na região ali e com a devida responsabilização para cada um que era envolvido naquele lugar, nesse crime, trazendo ali uma solução definitiva para o local, para que as pessoas de bem possam continuar ali frequentando a região sem nenhuma dificuldade. As pessoas envolvidas ali também, elas são responsáveis, num primeiro momento, aí, por pelo menos ter envolvimento em pelo menos 3 homicídios aí acontecidos no ano passado, relacionados ali à situação de dívida de tráfico de drogas e disputa de território naquele local. E com essa intervenção de hoje, com essa operação de hoje, a gente espera trazer um pouco mais de tranquilidade para a cidade de Patinga e para a população, numa condição que a gente já vem desde diversos anos, há mais de 10 anos aí, numa contínua redução dos crimes violentos, também a redução do crime de homicídio. No ano passado a gente teve 17 homicídios no ano na cidade de Patinga. E o 14º, a cada dia, ele vem tentando desenvolver novas ações de forma diferente, de forma criativa, para que a gente possa trazer ainda mais segurança para a população e deixando um recado aí para que a cidade de Patinga e a área do 14º Batalhão não é um território fértil aí para que a criminalidade possa se desenvolver. Então, toda vez que a gente tiver um problema, a gente vai procurar a solução desse problema em parceria, com o Ministério Público, a Polícia Civil, com o Judiciário. Tem funcionado muito bem para que as pessoas elas sejam de fato responsabilizadas pelos crimes que elas cometem e possam assim responder diante da justiça pelo que fizeram. Capitão Douglas, um desses citados aí, que figura como acusado, apenas 21 anos, mas tem uma vasta passagem pela polícia quando menor. Sim. Inclusive pesa contra ele a acusação de alguns homicídios consumados. Gostaria que o senhor falasse. Exatamente. O Simon ele é apontado como uma das lideranças no local. Ele exercia uma influência ali sobre as pessoas, utilizando de menores de idade para que pudessem fazer a traficância para ele. Ele praticamente não colocava a mão na droga, ele apenas conferia ali a contabilidade, o que tinha ocorrido de lucro ali no dia, e ele era responsável por determinar a execução dessas pessoas. Representando o Ministério Público de Minas, o promotor de justiça Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro fala da operação. Perfeitamente. Como mencionou o capitão Douglas, verificou-se, Polícia Militar e depois em conjunto conosco no Ministério Público, identificou essa atividade de traficância ali na região, que havia uma associação criminosa em atividade naquela região, principalmente ali dos bares do Betânia, e que essa mesma associação criminosa tinha ligação direta, responsável por vários crimes violentos contra a vida na região, pelo menos, por exemplo, ano passado, de 3 crimes contra a vida, homicídios, aqui na cidade de Patinga, relacionados com a disputa do tráfico. E verificou-se também que a atividade ali de uma abordagem tradicional, regular ali, pela polícia, não tinha muita dificuldade em surtir os seus efeitos, porque eles dividiam as tarefas ali de cada um. Eles se valiam de adolescentes para realizar essa traficância. Eles também utilizavam algumas táticas de tráfico, conhecida, por exemplo, como o tráfico chamado de formiguinha, que é aquela traficância sempre com baixa quantidade, sempre com pequenas quantidades,
de maneira que se o indivíduo que está ali repassando a droga fosse abordado, ele seria abordado com uma quantidade muito pequena de drogas, de forma que a polícia teria dificuldade de fazer uma prova de que aquele indivíduo estava traficando. Ele poderia ser, muito provavelmente, absolvido ou alegar que era apenas um usuário e de forma a não ter uma resposta efetiva. Então, diante disso, a polícia fez polícia e também nós fizemos um levantamento, de identificação desses indivíduos e iniciamos um procedimento especial denominado de ação controlada, que é um procedimento iniciado no Ministério Público e comunicado à Justiça, o magistrado, no caso aqui o magistrado da primeira vara criminal, de forma que, em vez de atuar de imediato diante de uma situação de venda de drogas, a polícia, então, de forma articulada e planejada, observa, e durante de 15 ali a 30 dias, a atividade dessa quadrilha, digamos, associação criminosa. Então, observou-se ali, durante mais de 15 dias, a atividade deles, e aí foi possível identificar exatamente quais eram os indivíduos que realizavam a venda direta da droga, que é popularmente denominados de soldados. E esses indivíduos eram jovens, alguns menores de idade, outros maiores de idade. Identificou-se depois os indivíduos que faziam esse repasse da droga para os vendedores diretos, que faziam essa distribuição dos entorpecentes, que seria um nível ali de distribuição intermediária do entorpecente. Esses ali não tinham contato direto com o usuário normalmente, mas eles repassavam então para quem ia fazer a venda direta. E por fim, nós identificamos o responsável, pela liderança lá dessa associação. Normalmente, esse tipo de grupo criminoso ele conta com uma liderança, alguém que exerce muitas vezes, como é uma pessoa, muitas vezes é um jovem, mas um jovem já com uma atividade criminal já considerável e que exerce essa liderança e até não só até pelo temor, pois são conhecidos por ser pela atividade policial, por ser mandante de crimes contra a vida. Então, o indivíduo que exerce a liderança, ele normalmente não é encontrado nunca com entorpecentes, e sequer ele também não faz de forma alguma a venda direta ao usuário. E ele tão somente nem para o usuário e nem para aquele indivíduo que está ali vendendo diretamente a droga. Ele vai ter contato apenas com aqueles indivíduos ali no nível intermediário de gerência e nunca no local exato em que a droga vai ser vendida. De forma que esse tipo de indivíduo aí, a gente precisa de uma investigação mais detalhada, uma investigação como essa, que dure um tempo maior, para que a gente possa demonstrar e comprovar que a atividade, a ligação dele com o tráfico de drogas e a posição dele de líder da associação. Além disso, só para finalizar, eles contavam também com uma das acusadas, ela também exercia essa gerência e ela tinha uma função ali de receber os valores, inclusive de receber inclusive com a máquina de cartão, e ela vertia esses valores para um CNPJ, uma pessoa jurídica de eventos. E é isso aí possibilita, ou seja, ela fazia uma contabilidade do tráfico também. Isso também nós enquadramos, ela facilitava essa atividade criminosa, essa atividade contábil, e ao praticar esse fato, ela e o líder da associação se enquadraram no que a gente chama de lavagem de dinheiro, que é um outro crime que eles também, esses dois, esta mulher e esse indivíduo, o Simon, eles foram denunciados então por lavagem de dinheiro, também, além de associação para o tráfico e tráfico de drogas. Então, para frisar os crimes de todos eles estão respondendo por associação para o tráfico de drogas, artigo 35 da Lei 11.343, apenas de 3 a 10 anos.
tráfico de drogas, né? A atividade, participação no tráfico de drogas, seja vendendo, seja guardando, seja transportando, seja comandando. Artigo 33 da Lei 8.343, a pena de 5 a 15 anos. Todos eles estão imputados, né, no crime de tráfico de drogas. O Simon e a Sabrina Cândido da Silva estão imputados também em lavagem de dinheiro, que tem a pena de 3 a 10 anos. E, por fim, eles contavam também com outro peça importante, que é a participação dos responsáveis pelos bares, né? 2 bares, nós identificamos que 2 responsáveis, 2 daqueles bares, havia uma relação de associação direta com o tráfico. Eles escondiam a droga, eles permitiam que os traficantes se escondessem ali no bar, eles permitiam que a atividade ocorresse livremente ali no interior, adjacências do bar. Nós chegamos, inclusive, a identificar, a flagrar a situação em que um dos donos, um dos responsáveis pelos bares, quando a polícia se aproxima militar para abordar alguns traficantes, alguns indivíduos estavam vendendo droga, eles tentam evadir os traficantes, acabam deixando cair droga ali no chão, e esse indivíduo ele tenta, ele esconde a droga da polícia, ele varre rapidamente a droga para que a polícia não percebesse aquele entorpecente ali no chão. Então, ao fazer essa conduta, ele também se enquadra ali no delito de fraude processual, né, que é uma pena que é para inovar, né, uma situação do estado de coisas, para induzir em erro a autoridade, a ação policial, e se enquadra numa pena nesse caso, né, que é de 6 meses a 4 anos. Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, nós verificamos 2 situações que são causas de aumento de pena, são situações que agravam, né, esses crimes. Primeiro, a presença constante, a utilização constante de adolescentes para a prática do tráfico. Isso a lei de drogas estabelece que se enquadra com uma causa de aumento de pena de 1/6 a 2/3, que foram enquadrados na ação deles. Ainda também a traficância praticada em local de difusão coletiva ou de estabelecimentos de diversão de qualquer natureza, segundo locais de diversão de qualquer natureza, segundo a lei. Então, essa região de bares, né, ela facilita uma difusão muito grande do entorpecente e até mesmo dificulta, né, identificar os indivíduos, porque você tem uma multidão ali e o traficante ele passa despercebido. Então ele se utiliza ali daquela aglomeração, daquele local, tanto para difundir a droga, né, com muita velocidade, e também para dificultar ele ser identificado. Então essa situação também é uma causa de aumento de pena que todos eles vão responder. A atuação integrada, né, nessa operação aqui com a Polícia Militar tem sido essencial. Nós temos tido, não só, né, também, claro, com a Polícia Civil, né, várias outras operações. Nós temos tido um sistema, né? Nós temos tido um êxito aqui, como disse o capitão, muito grande. Nós estamos tendo uma redução de crimes violentos, né? E especialmente de homicídios, né? A gente teve no passado uma redução, menor número em 10 anos, né? Tivemos 17 homicídios, né, na nossa região, um número, por exemplo, inferior à média dos Estados Unidos da América, né, segundo os dados do FBI. Então é uma redução expressiva, né, e a qual nós celebramos, e esse ano a gente espera realmente ter uma redução ainda maior, porque esse ano, por exemplo, nós tivemos, ao que me consta, 1 homicídio consumado, e a essa altura do ano passado nós já tínhamos 5 homicídios. Então a tendência é que, porque no início de ano geralmente é uma data que se tem mais homicídio, então a tendência é que nesse ano a gente consiga talvez até diminuir essa marca anterior, que já é uma marca histórica. Isso perguntou da população, sim, porque houve muitas denúncias, né, e relatos repassados à Polícia Militar que facilitaram que a gente identificasse mais rápido esses indivíduos, né, e que a gente pudesse traçar o mapa dessa associação criminosa e agir de forma eficaz como nós fizemos. Aí, bom, o Ministério Público denunciou 12 pessoas, né? Lembrando que os adolescentes eles serão apurados em outro procedimento perante outra promotoria na Vara de Infância e Juventude. Aqui nós estamos tratando dos maiores de idade.
o Ministério Público denunciou 12 pessoas para responder por esses crimes, né? Principalmente os crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas. O Ministério Público pediu a prisão pediu e obteve a decretação da prisão de 8 desses indivíduos. Hoje, né, a ação da Polícia Militar localizou e capturou 6 destes, portanto ainda falta cumprir 2 mandados. E durante o cumprimento dos mandados nós tivemos um indivíduo que tentou da fuga, tentou auxiliar a subtração da justiça, um deles, o Simon, e ele também então foi autuado em flagrante por o crime de favorecimento pessoal, né, que é um delito de tentar ajudar alguém a subtrair-se a ação da justiça, e ele foi então autuado em flagrante. Portanto, nós tivemos no total 7 prisões hoje. Nós tivemos a apreensão de 2 veículos também, e tivemos o ingresso da Polícia Militar em 12 endereços, né? 12 mandados de busca e apreensão. Então, esse é o primeiro passo, né, da ação do processo. O que vai acontecer? Todos eles vão responder a esse processo criminal na primeira vara criminal de Patinga, né? O juiz irá designar uma audiência de instrução e julgamento em breve. Eles irão, né, apresentar suas defesas, submeter-se-ão a uma audiência de instrução e em seguida o juiz sentenciará. Nós esperamos que eles sejam condenados nesses crimes, que eles paguem essa dívida com a sociedade. E, claro, com isso a gente vai tirar de circulação muitos traficantes, né? Vão gerar um impacto imediato. Nós vamos atuar para coibir os bares que se associam ao crime, né? Vários daqueles bares, é bom lembrar que eles não têm alvará, eles estão em situação totalmente irregular. Nós vamos buscar uma parceria com a prefeitura para coibir de forma mais rígida aquele local, porque não adianta, se continuar aquela atividade daqueles bares, é claro que outras pessoas vão surgir, vão traficar. A gente quer que isso seja resolvido de forma imediata. E é claro que a gente passa também um efeito muito forte preventivo, né? De que outras pessoas não ingressem nessa atividade, não atuem, né, com essas quadrilhas aqui, porque a resposta, né, judicial está sendo muito forte, muito efetiva, né? E como, né, o capitão Douglas mencionou, nossa comarca, Ipatinga, por exemplo, é um local que a atividade sinérgica, né, da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Justiça está funcionando muito bem, e é um local realmente inóspito para atividade criminosa, né? Convencionalmente atividade de tráfico, atividade violenta, e a gente espera com isso coibir ainda mais crimes violentos e também os homicídios, né, aqui. E com essas provas que a gente obteve, nós também vamos conseguir tocar mais elementos nas investigações de homicídios, né, que do ano passado. A gente espera estar em breve também apresentando denúncias de homicídio relacionadas a essa associação criminosa.